Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live Ansiedade e Depressão na Prática, onde nessa live eu te ensino a controlar a depressão e a ansiedade com conhecimento científico e comprovado. Na live de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para perceber se os seus sintomas eles são de ansiedade ou de depressão. Então para você que está sofrendo, que está com muita preocupação excessiva, anda com muito medo, anda com pensamento acelerado, ou para você que anda muito desanimado, com falta de prazer na vida, o que será que você tem? Será que você sofre com depressão? Será que você sofre com ansiedade? Então nessa live você vai saber descobrir com o que você sofre. É óbvio que essa live aqui, ela não tem a prerrogativa e muito menos a intenção de fazer um diagnóstico, até porque seria impossível eu fazer a diagnóstico por meio de um vídeo de uma pessoa que eu ainda não tenho contato presencial ou pelo menos online. Então, essa live aqui, ela vai ter o intuito de te mostrar o caminho para que você perceba se você sofre mais com uma coisa ou com outra, ou se não, se aquilo que você realmente sofre é algo extremamente sério. Será que eu estou sofrendo com ansiedade? Será que isso é um problema? Será que isso é muito sério? Ou será que eu estou sofrendo com depressão e eu preciso exatamente buscar alguma ajuda específica? Então você nessa live vai descobrir com o que você sofre, cada sintoma, cada problema e cada detalhe, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Felipe Galan, eu sou psicólogo clínico, ou seja, eu faço atendimento online no Brasil e também no mundo por meio da internet, conversando por meio do meu celular, né, fazendo terapia e consulta online. Eu estou me especializando em neuropsicologia, que é o profissional que trabalha com o cérebro, ou seja, trabalha junto com neurocirurgião, com neurologista, com médicos, para fazer diagnósticos de problemas cerebrais. E também eu trabalho na área da perícia judicial, ou seja, eu sou um neuropsicólogo forense, trabalhando, fazendo avaliações junto com juízes nos tribunais, tá bom? Então, pessoal, vamos lá iniciar a nossa live. Muitas pessoas, elas me procuram na internet para fazer consulta ou se não até para tirar alguma dúvida, como você está assistindo essa live, e as pessoas vêm para mim e falam assim: Felipe, eu sofro com ansiedade. Não, eu sofro com depressão. Só que, pessoal, não existe sofrer com ansiedade e não existe sofrer com depressão. Aí você deve estar se perguntando, mas por que não existe sofrer nem com ansiedade nem com depressão? Porque não existe só um tipo de ansiedade ou um tipo de depressão. O correto é, eu sofro com esta ansiedade, ou seja, com esse tipo de ansiedade. Ou não, eu sofro com esse tipo de depressão. Ou melhor, eu sofro com depressão, com um tipo de depressão e com um tipo de ansiedade. Então tem como você sofrer com os dois. Só que não existe sofrer só com ansiedade. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo muito claro. Vamos supor que você, paciente, vai no médico e fala assim: doutor, eu tô com dor no corpo. Ele fala assim: tá, mas em qual lugar do corpo que dói? Aí você fala assim: olha, eu tô com dor no corpo. Ele fala: tudo bem, mas o corpo tem vários membros, o corpo tem várias localizações. Onde que dói? Dói cabeça, dói ombro, dói costa, dói tórax, dói abdômen, onde que dói? Ai, doutor, eu tô achando que dói mais na nuca e dói mais nas costas, ali na parte ali da lombar, igual na foto aqui, como mostra nessa figura. Então você percebe que o médico está perguntando exclusivamente para tentar identificar onde que está doendo. Para quê? Para ele saber qual é o seu tipo de problema. Então não existe, olha, estou com dor. Ok, mas onde dói? Olha, eu estou com dor de cabeça. Ah, dor de cabeça. Então você percebe que é algo específico? Ou senão você vai no médico e fala assim: doutor, eu estou sofrendo. Tá, mas sofrendo com o quê? Ah, a garganta tá doendo muito. Ah, então você vai no otorrino. Doutor, eu tô com um problema de esquecimento. Onde vai? Ou vai no neurologista ou no neuropsicólogo. Doutor, eu tô com dor na barriga. Busca o gástrico. Olha, eu acho que eu tô com um problema, doutor, na minha relação em casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Busca um psicólogo. Olha, eu tô com um problema no meu intestino. Ué, busca um proctologista. Olha, eu preciso conversar por conta das minhas partes íntimas. Ué, vai no uro, ou se for mulher, vai no gineco. Percebe que quando você descobre o seu problema de forma específica, você sabe onde buscar ajuda específica. Então, nesse vídeo aqui, o meu papel é tentar desmistificar aquele conglomerado de sintomas que você vê na internet que parece que tudo é depressão ou tudo é ansiedade. Ou senão você acha que você está sofrendo com ansiedade, só que na verdade nem é ansiedade patológica. Você está sentindo só uma ansiedade, um pequeno desconforto, uma pequena preocupação excessiva. Não é algo benéfico, não é algo legal de se sentir, porém é algo controlável. É algo que não te faz tanto mal. Agora, às vezes você acha que tá tudo bem na sua vida, só que sua vida tá toda descontrolada e você não sabe. Então essa live aqui, ela tem o principal objetivo de te guiar e mostrar o caminho de que realmente você sofre com algo sério ou não, ou às vezes você nem percebe que está sofrendo. Então é interessante você saber mais ou menos qual é o caminho de análise que um profissional faz para fazer o diagnóstico. Então é basicamente isso que eu vou ensinar. Então não existe chegar no médico e falar assim: doutor, eu tô com dor no corpo. Ele vai perguntar: onde que dói? É a mesma coisa. Olha, Felipe, eu estou sofrendo com ansiedade. Ok.
Mas que tipo de ansiedade? Quais são os sintomas que você sente? Onde que dói mais? Onde que realmente ocorre os seus problemas de ansiedade? Há quanto tempo que acontece? Então, por isso que nós profissionais, nós sempre vamos direcionar a nossa consulta por meio de questionamentos. Para quê? Para tentar descobrir onde que realmente você está sofrendo e de que forma você sofre e aquilo que passa na cabeça para nós conseguirmos realmente te ajudar, tá bom? Então vamos lá, acho que ficou bem claro. Agora, será que você tem algum transtorno mental? Muitas pessoas confundem depressão com tristeza e ansiedade normal com ansiedade patológica. Então, às vezes, você não tem um problema de transtorno mental. Às vezes você tem só um problema com ansiedade, que só de você buscar um psicólogo, você consegue já organizar a sua vida, controlar mais os seus pensamentos, saber administrar e trabalhar na parte de resolver os seus problemas. E aí, automaticamente, você percebe que a sua ansiedade, ela é a sua solução, porque ela te ajuda, na verdade. Ela te guia. Agora, às vezes você está sofrendo um luto na família, você está só um pouco triste, e você não está depressivo. Então, um transtorno mental é quando é algo que vai meio que ser desproporcional, é quando é algo que é incontrolável, que vai trazer prejuízo na sua vida, que vai fazer com que você tenha comportamentos involuntários no seu organismo e que aquilo vai ser algo prejudicial. Então, por exemplo, transtorno mental é quando a pessoa tem algo que envolva a parte da saúde mental, ou seja, a parte cerebral, e esse cérebro está desconfigurado e a pessoa sofre com algum tipo de problema de depressão e ela perdeu o prazer na vida, ela anda muito desanimada, ela não sente mais vontade de fazer nada, ela perdeu o sentido, ela não tem mais propósito, é aquela pessoa que anda muito para baixo, que está sem energia para nada, que está se isolando de todo mundo. Só que daí você pergunta para ela, você quer passar por isso? A pessoa fala assim, não, mas eu não consigo sair disso. Aí é um transtorno mental. Realmente é um problema incontrolável, desproporcional, é um problema frequente e é um problema prejudicial. Isso é um transtorno mental. Agora, uma tristeza. Ficar triste não é algo desproporcional, é algo normal, faz parte. Depressão é algo fora de proporção. Tristeza não. Tristeza é uma proporção natural do nosso organismo, como até um meio de defesa, para que a gente, por meio da tristeza, aprenda o que nós temos que literalmente fazer para mudar e nunca mais passar por meio de um problema. Então, se a sua namorada brigou com você, o fato dela brigar com você e deixar você triste, a sua tristeza vai te fazer ficar mais introspectivo e raciocinar naquele problema que você teve na sua relação. Aí você consegue exatamente saber o que você tem que fazer para não dar mais problema com o seu namoro, senão você pode perder sua namorada. Então a tristeza tem um papel importante, natural, e um papel que vai te trazer um certo objetivo ali de resolver problemas, tá bom? Então, será que você tem algum transtorno? E é exatamente isso que eu quero te ensinar nessa live, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos supor que você é uma mulher, vê uma barata e fica com medo. Ou um homem também, tanto faz. Vamos supor que você, mulher ou homem, vê uma barata e aí você tá na sala e automaticamente você vê a barata, fica com medo e corre pra cozinha. Normal. Então você viu a barata, homem ou mulher, ficou com medo e correu pra cozinha. Aí eu te pergunto, essa atitude de você sair da sala que tem a barata e correr pra cozinha é algo desproporcional? Não. Eu também, às vezes, se eu tivesse medo de algum inseto específico, eu iria ficar com medo. E esse medo que eu teria do inseto ou do animal, ou seja lá do que for, eu iria correr. É algo desproporcional? Não, é algo natural, é algo normal. Você vê algum homem ou mulher correndo de algo que sinta medo. É normal, faz parte. É algo incontrolável? Sim. É algo incontrolável, mas não é algo descontrolável, não é algo que vai sair total do controle. A pessoa percebe que está com medo e ela corre para a cozinha. Só que chegou na cozinha, você vê que ela fica tranquila. Então não é algo descontrolável, não é uma coisa que realmente faz com que a pessoa seja impulsiva e corra na cozinha e pegue a faca, ou tira a roupa, sai correndo, sai gritando. Não, ela só fica com medo e corre para a cozinha. É algo normal, é algo até controlável. Tipo, ela até tenta controlar ali na hora, mas ela prefere ir para a cozinha. Normal. É algo frequente? Sim, é algo frequente. Sempre que vê barata você fica com medo. Mas não é uma frequência que é algo prejudicial. É uma frequência que ocorre quando você só vê barata, só que você consegue administrar as suas emoções ali naquele momento. Só que mesmo assim você escolhe correr para a cozinha. Tá tudo certo? É algo prejudicial? Não. Porque você ficou com medo, correu na cozinha e não aconteceu nada. Você não prejudicou ninguém, você também não se prejudicou, então você não sentiu uma crise de ansiedade, não te deu um ataque de pânico, seu coração não disparou a nível de você passar mal. Não, você só ficou com medo e correu para a cozinha. Normal. Então perceba que essa atitude da barata, no primeiro exemplo, foi algo normal. Tem um transtorno aí? Não. Por quê? Uma atitude normal. Fiquei com medo e corri. Às vezes, fiquei com medo e matei a barata. Normal, é algo proporcional.
Lembra que transtorno é quando é algo desproporcional, é algo que não faz sentido, é algo estranho. Você fala, nossa, que estranho isso. Foge um pouco daquilo que você e eu entendemos como se fosse um padrão, algo, entre aspas, normal. Então vamos lá. Então nesse segundo exemplo aqui eu acho que vai ficar bem claro o que é um transtorno. Então vamos supor que você viu uma barata e você saiu correndo pra rua, chamou todos os vizinhos na casa, ligou pro corpo de bombeiro e aí fez aquele mutirão pra matar a barata. Olha só, aí eu te pergunto, nesse segundo exemplo, é algo desproporcional? Sim, por quê? Porque ninguém sai correndo, chama vizinho, chama bombeiro, faz um mutirão pra matar a barata. Isso é algo desproporcional. Perceba que no primeiro exemplo eu só saí da sala e corri pra cozinha. Normal, várias pessoas fazem isso. Aqui em casa mesmo, minha mãe e também a minha irmã sempre fizeram isso, normal. Minha irmã mesmo, ela saía correndo, mas não era algo desproporcional. Eu mesmo via como algo normal. Agora, se a minha irmã saísse correndo na rua, fizesse um mutirão, chamasse a polícia, bombeiro e chamasse todo mundo para matar a barata, ligasse para a polícia, ó, a barata aqui. Eu falo, opa! Então, esse é um comportamento desproporcional. Então, você percebe que sai fora da proporção, então é desproporcional, tá bom? Segundo ponto, ele é incontrolável? Sim, porque se a pessoa fosse racional, você acha que racionalmente a pessoa iria fazer isso? Ligar pra polícia, sair correndo e fazer o mutirão? Jamais a pessoa iria fazer isso. Então é algo incontrolável, a pessoa não pensa. É igual eu falei, a pessoa pode ser até incontrolável dela correr da sala pra cozinha. Só que você percebe que ela tem um pouco de consciência na hora de fazer isso. Então ela mira a cozinha e corre. Nesse caso não, a pessoa sai descontrolada, chamando o vizinho, ligando pra polícia. Então é algo incontrolável. Segundo ponto, é algo frequente? Sempre que vê barata, você sempre faz isso? Sim. Sempre faço isso. É algo prejudicial? Sim, por quê? Porque você sente crise de ansiedade, você sente muito medo, você está impactando outros vizinhos. E a gente sabe que impactar vizinho e família, isso pode trazer um prejuízo social. E um prejuízo social pode te afetar e esse impacto social pode te prejudicar e trazer problemas até futuro de depressão, porque às vezes os vizinhos vão cortar o vínculo com você. Então você perceba que é algo prejudicial. Então no caso de quando não é transtorno, é algo proporcional, é algo que é até controlável, não é algo frequente. Então não é sempre que você vê a barata que você faz isso, e não é algo que te prejudica nem você nem outras pessoas. Agora, quando é um transtorno mental, aí sim te prejudica. Fica tranquila que eu vou trazer mais exemplos em relação à ansiedade e depressão, para que você possa se perceber e realmente analisar se o que você sente é algo desproporcional, é algo estranho. Vamos tentar dar um outro exemplo aqui? Deixa eu pensar aqui na hora, eu nem pensei nesse exemplo. Mas vamos supor que sempre que você sai de casa, você sente uma crise muito forte quando vem alguma pessoa conversar com você. É algo normal sentir crise sempre que vem algum estranho conversar? Não. O que é normal aí? É normal você ficar com medo, porque é uma pessoa estranha. Mas não é normal você ter crise de ansiedade por ver alguém. Então, primeira pergunta, é desproporcional? É desproporcional. Então, é algo incontrolável? Sim, porque sempre que eu vejo a pessoa, eu sinto crise, eu não controlo a crise, então é algo incontrolável. Número 3, é frequente? Sim, porque toda vez que eu saio na rua, não importa quem seja, então se veio um estranho, é frequente que eu vou sentir a crise. Então a pessoa já até sabe já. A pessoa sabe que vai ter a crise, e é justamente por saber que vai ter, que é frequente, que ela nem quer sair de casa. Ela literalmente escolhe ficar dentro de casa porque ela acha que vai ter crise a qualquer instante. E o quarto ponto é que é algo prejudicial, porque impede a pessoa de conhecer novas pessoas, impede ela de sair de casa, pode até impedir ela de conseguir outro emprego, ou até de subir de cargo porque ela não consegue. Tem uma paciente que eu atendi há muito tempo atrás. Essa paciente hoje já está bem melhor. Mas você acredita que ela não trabalhava, ela não namorava, ela não fazia nada. Ela ficava o dia inteiro dentro de casa. Por quê? Porque ela não conseguia se relacionar. Depois, com a consulta, ela melhorou bastante, ela conseguiu ter uma vida normal, mas era algo prejudicial. Perceberam o que é um transtorno de verdade? Então vamos lá. Então aí você se pergunta, mas Felipe, eu sofro com o quê então? Depressão ou ansiedade? Então vamos lá. Vamos agora começar a fazer aqui um nível de alerta, tá? Lembrando que eu não vou dar um diagnóstico para você. E muito menos você deve achar que isso é um diagnóstico, mas isso é um direcionamento para você saber mais ou menos. Então nesses dois exemplos, eu quero que você já tenha em mente se você realmente é uma pessoa que tem transtorno ou não. Então se você viu que nesses dois exemplos o que é transtorno e o que não é, então já começou a desenhar na sua cabeça aquilo que você tem. Então vamos lá. Segundo ponto. Se você é uma pessoa que sofre com algum tipo de ansiedade, eu vou pegar os sintomas mais amplos, tá bom? Então vamos lá. Você sente medo? Você sente preocupação excessiva? Você sente pensamento acelerado? Então você sente muita falta de ar? Você sente muita irritabilidade? Dificuldade de concentração?
Você é muito agitado? Ou você é uma pessoa que tem tremores? Você sente que a qualquer instante você pode ter uma crise de ansiedade? Opa! Se você respondeu sim para todas essas perguntas ou para a maioria delas, então mostra que o seu problema está mais centrado na ansiedade. Calma, que não existe sofrer com ansiedade. Esses sintomas aqui que eu citei são sintomas de alerta para a gente saber se você sofre com depressão ou com ansiedade ou se sofre com os dois. Então, se você disse sim para tudo isso aqui, então mostra um alerta que você está indo para a direção de sofrer com ansiedade. Então a gente já sabe que você sofre com ansiedade. Vamos lá, segundo ponto. Ou você sente que está mais triste, aqui na parte de baixo, tá? Então na parte 2. Ou você sente que você está mais triste, com muito desânimo, ou seja, parece que tiraram você da energia, você anda muito desanimada para baixo, aquele desânimo total. Você perdeu o prazer naquelas atividades que você gostava de fazer, adorava sair com os amigos, adorava sair para comer, adorava sair para namorar e hoje já não sente mais prazer em nada disso. Aquele jogo que você jogava videogame hoje você não sente mais vontade. Você percebe que está se isolando das pessoas, percebe que está mais pessimista, os pensamentos andam muito negativos, você percebe uma lentificação cerebral, ou seja, tem muita dificuldade de pensar, porque parece que o seu cérebro está mais lento. Se você respondeu sim, então mostra que você pode ter um problema de depressão. Depressão. Então perceba que eu citei sintomas de ansiedade e de depressão. Agora, a gente sabe que você sofre com algum tipo de ansiedade ou algum tipo de depressão, ou você pode sofrer com os dois, tá? Existe um transtorno que é chamado de transtorno misto, né? Que é o transtorno depressivo ansioso, são quando as pessoas sofrem com depressão e ansiedade juntos, tá bom? Então beleza, então você sabe já que o seu problema ou é com ansiedade ou é com depressão, ou pode ser com os dois. Agora vamos descobrir se realmente se configura em um transtorno, vamos lá. O primeiro ponto, então a gente já sabe os sintomas. Aí eu te pergunto, isso aí que você sente com ansiedade, é algo desproporcional? Você sente que os sintomas que você tem é algo desproporcional? Que sai de proporção? Que não é normal? Que você sente que antigamente era normal, sentia até uma preocupação, mas hoje a sua preocupação ela é excessiva demais? Ou sente que tem muito medo da vida? Ou sente que anda muito desanimado, que não dá nem vontade de sair da cama, mas muito mesmo? Então é algo desproporcional. Você sente que é algo incontrolável? Ou seja, você sente que você tenta sair da cama, mas não consegue? Você tenta ficar feliz, mas não consegue? Ou você tenta controlar os pensamentos, mas não consegue? Então é incontrolável. Opa, já é um segundo ponto aí que pode ser que seja um transtorno mental. Terceiro ponto, é frequente? Ou seja, várias vezes você sente isso ou é só de vez em quando? Ah, de vez em quando. É quando eu assisto jogo de futebol e meu time perde, é quando eu brigo com a minha esposa. Não, é toda hora, a todo instante. Opa, então aí já é mais um alerta que pode ser um problema. E o quarto ponto é algo prejudicial? Tá te prejudicando no serviço? Tá te prejudicando na sua faculdade? Tá te prejudicando no seu namoro? Sim, está. Então é bem provável que você tenha um transtorno mental. Vamos para outras perguntas para você conseguir se guiar. Outra pergunta é, há quanto tempo que você sente isso? Você sente de 2 a 4 semanas? Ou seja, os sintomas que você tem com ansiedade e depressão, ou com os dois, já está dentro de você há mais de 2 a 4 semanas? Ou não? Ah não, faz só uma semana só, Felipe. 3 dias só que eu sinto, então não é nenhum problema. Não, Felipe, olha, eu sinto há mais de 4 semanas, 2 semanas. Opa! Então aí já é um outro alerta de que diz que realmente você pode ter um problema, tá bom? Vamos partir para o próximo aqui. O próximo é, onde você sofre com isso? Em quantos lugares você sente esses sintomas? Felipe, eu só sinto esses sintomas na minha casa, na minha residência. No serviço, não sinto nada. Com a minha namorada, não sinto nada. Quando eu saio com os meus amigos, não sinto nada. Eu só sinto isso exatamente no meu serviço. Ou se não, dentro de casa. Perceba que se você sente esses sintomas de forma muito específica dentro da sua casa, pode ser que o problema seja a sua casa, ou seja, a sua casa é um ambiente estressor. A sua família, as relações que você tem ali são relações abusivas, aversivas, que não te faz bem. Perceba que eu já começo a descobrir de forma específica que o seu problema pode ser a sua família. Ou que o seu problema pode ser que você não está bem com a sua família. Não que seu pai e sua mãe tenham um problema e eles queiram o seu mal, mas que a relação de vocês não é algo muito boa. Ou no serviço. Felipe, em casa é maravilhoso, amo meu pai, amo minha mãe, amo minha namorada, adoro ser com meus amigos, mas toda vez que eu vou pro serviço de manhã, rapaz do céu, é um problema total. Aí sim, começa a se configurar, às vezes, até num transtorno de burnout. Ou às vezes você não tem nem transtorno, mas às vezes você tem um problema dentro do serviço. Seu problema é o serviço. Então a gente já começa a descobrir que às vezes você não tem um transtorno específico,
mas você tem um problema no serviço. Então, um problema de transtorno mental, ele tem que ter uma ocorrência de 3 a 4 lugares, ou seja, ele precisa acontecer em outros lugares. Porque quando você tem um transtorno, o seu problema ele não é específico. O seu problema ele tende a ser algo mais geral, ou seja, é como se fosse um câncer. Vamos supor que você sofra com algum tipo de câncer. O câncer que você tem, independentemente de onde você estiver, ele irá se desenvolver. E ele pode estar passando por um processo de metástase aí no seu corpo, mesmo que você esteja no trabalho, em casa, com a namorada, saindo com os amigos. Independentemente de onde você vá, o câncer ele irá se desenvolver normalmente. É óbvio que dependendo do ambiente que você convive, pode ser que o ambiente seja mais estressor e isso prejudique ou, se não, isso agrave o seu problema com o seu câncer. No caso da ansiedade e depressão, é igual. Depois de descobrir, então, se o seu problema ele ocorre em diversos ambientes, agora é a hora de você realmente perceber qual é o tipo de ansiedade ou o tipo de depressão que você sofre por meio dos seus sintomas. Por quê? Porque até aqui, eu já te dei exemplo, voltando um pouquinho, o seguinte. No exemplo 1, que é um problema que a mulher tinha com a barata, por exemplo, que era algo proporcional, ou seja, ela só correu da sala para a cozinha, normal. E no exemplo 2, ficou bem claro que realmente a pessoa chamou o bombeiro, fez um mutirão, que é um problema de transtorno mental. Então eu estava até agora tentando fazer você descobrir se o seu problema ele é um problema normal ou é um problema de transtorno mental que você sofre. Então a gente acabou já de descobrir se você realmente sofre mais com ansiedade ou com depressão, beleza? Ou se não, com os dois. A gente já descobriu se é um problema desproporcional, incontrolável, frequente ou prejudicial. Também nós já conseguimos descobrir se você sente de 2 a 4 semanas. Então você percebe que se você for respondendo sim para tudo isso, se configura que você pode ter uma possibilidade de um problema de um transtorno mental, tá bom? Aqui também nós já descobrimos se você sente dentro de 1, 2, 3 ou 4 ambientes. Se você respondeu de 3 a 4 ambientes, então realmente pode ser que seja um problema de transtorno mental, tá bom? Aí agora chega a hora de descobrir qual é o tipo de ansiedade ou o tipo de depressão que você sente, ou se não, se são depressão ou ansiedade que você sofre, tá bom? Então aqui eu trouxe alguns exemplos de transtornos ansiosos. O primeiro exemplo é o exemplo do transtorno do pânico. Então se você aí que estiver me assistindo, você é aquele tipo de pessoa que tem muita crise de ansiedade o tempo todo, você sente que você está no limite, você sente que você sente que realmente você pode ter um ataque do pânico a qualquer instante, seu coração dispara muito, é muita tremedeira, sente formigamento na barriga, os pés e as mãos eles ficam muito gelados, você sente que está com uma sensação de estar engolindo como se fosse uma bola, e você sente que aquela crise é tão alta, mas tão forte, que a intensidade dela dá a impressão de que vai ocorrer uma catástrofe, um perigo. Então você sente aquele risco iminente de ter crise a qualquer momento. Então é bem provável que se você sofra com esses ataques e com esses sintomas há mais de 2 a 4 semanas, e isso ocorre em diversos lugares, e é algo muito desproporcional, é incontrolável, é algo prejudicial e frequente, aí sim pode ser que você tenha um transtorno do pânico. Agora vamos supor que você sofra com um transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, você não tem crise de ansiedade, mas você sente que você anda muito irritada, muito preocupada, é uma preocupação excessiva, muito pensamento automático acelerado, anda com problema de concentração, você anda muito rápido, ou seja, você quer que tudo seja feito na hora, você anda muito perfeccionista, ou seja, você se cobra muito, você é aquela pessoa que sente que sempre está faltando ar, sente dor no peito, você sente sintomas de ansiedade patológica, mas não chega a nível de uma crise. E esses sintomas que você sente é algo desproporcional, é algo prejudicial, ou seja, já está te prejudicando no serviço, com seus amigos, no seu relacionamento amoroso, é algo incontrolável, você não consegue controlar de jeito nenhum, e é algo frequente. E você já sente isso há mais de 4 semanas, e você sente isso em qualquer lugar que você vai, aí realmente pode ser um transtorno de ansiedade generalizada. Agora vamos supor que você seja uma pessoa que sofra com um transtorno fóbico social. Você é aquele tipo de pessoa que quando você sai na rua, a primeira pessoa que vem conversar com você já dá uma crise de ansiedade, dá a impressão que você vai realmente ter um ataque de pânico ou dá a impressão que você vai ter algum problema cardíaco, só pela pessoa ter conversado com você. Se você sente isso e você perceba que é algo desproporcional, ou seja, sempre que chega alguém dá uma crise, então é desproporcional, você sente que é incontrolável, você sente que é algo prejudicial, ou seja, você até impede de fazer compras no mercado, você até deixa de trabalhar porque você tem medo de ter crise, porque você tem medo de conhecer outras pessoas, e você sente que isso já acontece mais de 2 a 4 semanas, você sente que isso ocorre em qualquer lugar,
em casa, fora de casa, na rua, no serviço, em qualquer lugar que você vai sempre dá um problema, aí sim pode ser que seja um transtorno fóbico social. No caso do transtorno fóbico específico, é a mesma coisa. A diferença é que é de forma específica para algo. São aquelas pessoas que sofrem com aracnofobia, que é medo de aranha, pessoas que têm claustrofobia, tem medo de lugar fechado, pessoa que tem medo de altura, pessoa que tem medo de inseto, de barata, conforme eu já dei o exemplo aqui. Então, perceba que aqui são os tipos de problemas de transtorno de ansiedade. Então você percebeu que a ansiedade normal é diferente de ansiedade patológica. A normal é aquela preocupação normal, tranquila ali do dia a dia, você fica nervoso, com medo, mas é algo normal. Aí quando você vai para a tabela se é desproporcional, prejudicial, papapá, há mais de 4 semanas em vários lugares, aí já é um transtorno. E você descobriu aqui que eu citei alguns transtornos de ansiedade. No caso, então, dos transtornos depressivos, é o mesmo exemplo e a mesma coisa. Vamos supor, então, que você seja aquela pessoa que ande muito desanimada, não sente mais prazer na vida. Prazeres que você tinha antes de sair com seus amigos, para trabalhar, hoje já é um saco, já é algo muito pesado, é algo que você sente mais tristeza do que felicidade para fazer. Você é uma pessoa que anda muito desanimada, você perdeu energia, você sente que você está muito para baixo, muito pessimista, pensamento negativo, a vida já não tem mais sentido, você começou a se isolar das pessoas, ou seja, depressão. Você está para baixo, você está lento, você sente que o seu cérebro está muito devagar, você tem problema de raciocínio. Então isso aqui se configura em um transtorno depressivo maior. Aí vamos supor que você tem esses sintomas de 2 a 4 semanas, ou seja, já faz um tempo já que você anda sentindo. Você sente isso em qualquer lugar que você vai. Tem lugares que agrava o problema e tem lugares que ameniza, mas sempre está sentindo ali. Você é aquele tipo de pessoa que realmente percebe que é algo desproporcional, não é uma tristeza normal, é uma tristeza fora do comum, realmente muito profunda, é algo incontrolável, você tenta se controlar para ficar feliz, mas você não consegue, é algo que está te prejudicando no namoro, no serviço, para sair, então você percebe que é algo prejudicial. No caso, então, você pode ter um transtorno depressivo maior, que é o transtorno mais clássico, mais comum entre os meus pacientes também. Agora, vamos supor que você tenha esses sintomas de depressão, igual eu citei agora, só que você sofra de depressão bipolar. Então é aquele tipo de pessoa que ela se configura assim, ó, ela sofre os sintomas de depressão maior, conforme eu acabei de falar, só que ela tem períodos, ou seja, semanas de depressão unipolar maior, e tem outras semanas ou até meses que ela fica muito pra cima, muito agitada, ela fica descontrolada. É aquela pessoa que do nada tá depressiva e passa outra semana, parece que ela ligou no 220, ela tá pra cima, mas ela quer sair, mas ela quer ver amigo, a pessoa tá agitada, tá animada, tá pra cima. Então isso daí pode se configurar em uma depressão bipolar, tá bom? Aí também tem o caso de depressão sazonal. Então eu espero que nesses exemplos aqui vocês tenham conseguido perceber o que é um transtorno mental e o que não é. E nesse modelinho que eu criei para que você percebesse o que você realmente tem, que ficasse claro se você sofre com depressão ou com ansiedade, ou se você sofre com os dois, ou se aquilo que você sente realmente é um problema depressivo ou ansioso a nível de um transtorno, tá bom? Aí vamos supor que você agora descobriu, tá, descobri, tenho depressão e tenho ansiedade, preciso buscar ajuda, eu sofro com esse tipo e com esse tipo. E aí, o que eu faço? Tem cura? Tem tratamento? E se eu não buscar ajuda, o que vai acontecer? Primeira pergunta, tem cura? Não, não tem como curar depressão ou ansiedade. Por quê? Porque depressão e ansiedade não são um vírus. Muito pelo contrário, é um problema de saúde mental que envolve questões cerebrais, é um problema muito complexo e é um problema que tem múltiplas causas, ou seja, não tem como você tomar uma medicação em específico e matar o vírus da depressão, não existe isso. Por isso que depressão não tem cura, porque você pode tratar, diminuir os sintomas, aprender o que você tem que fazer, se prevenir e levar uma vida tranquila. Só que dependendo do que ocorra no seu dia a dia, ao longo de sua jornada na vida, pode fazer com que você desenvolva depressão ou ansiedade futuramente. Isso acontece, então por isso que não tem cura. Porque a palavra cura remete a uma visão muito espiritual, muito bíblica. Passa a impressão de que a pessoa ela vai tomar um remédio, vai fazer uma cura milagrosa e automaticamente ela vai extirpar o problema e nunca mais vai sofrer com aquilo. Então, cura não é a palavra mais adequada, tá bom? Os médicos utilizam porque eles entendem que cura é remissão de sintomas. No caso, é correto falar que é um tratamento, que é quando você busca ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, com medicações, por meio de técnicas específicas. Igual aqui, você está aprendendo comigo técnicas para conseguir perceber com o que você sente. Então isso aqui já é um tratamento. Já se configura dentro de um tratamento, saber o que acontece.
Isso aqui chama-se de autoconhecimento. Então é correto falar que existe tratamento para depressão e tratamento para ansiedade, tá bom? E agora, Felipe, se eu não buscar ajuda, ouvi o que você falou, eu sofro com um transtorno, tenho problema, mas eu não quero buscar ajuda. Vamos supor que eu não busque ajuda, o que isso pode acontecer? Vamos supor que você é o tipo de pessoa que não quer buscar ajuda e que não tá nem aí para isso. Se você não for atrás de tratar o seu problema com depressão ou com ansiedade, você pode ter dois grandes problemas, ou seja, alterações funcionais e estruturais no seu cérebro. O nosso cérebro, ele funciona basicamente por meio de uma química, ou seja, por meio de eletricidade. É como se fosse uma corrente elétrica que corre ali dentro. Quando você basicamente está nas fases iniciais de um quadro clínico depressivo ou ansioso, você está passando por um processo de alteração funcional, ou seja, a circuitaria, a química do seu cérebro está desconfigurada, está desregulada. Por isso, quando as pessoas buscam um tratamento mais rápido, de forma inicial, começou a perceber os sintomas e já buscou ajuda, automaticamente essa fase inicial, que é só de alteração funcional, automaticamente o profissional consegue, resolver o mais rápido possível o problema que aquela pessoa sofra. Agora, se você é uma pessoa que sofre há muito tempo, há muitos anos e não busca ajuda, aí você pode ter uma alteração estrutural no seu cérebro, ou seja, o seu cérebro pode lesionar, pode ocorrer uma atrofia, pode dar um problema, pode rachar ali dentro. E essa rachadura cerebral, ela é irreversível na maioria dos casos. Vou dar um exemplo mais claro. Vamos supor que nessa alteração funcional e estrutural, a gente faça uma comparação com a parte elétrica e a parte de uma casa. Vamos supor que você tem uma casa e a alteração funcional seja um problema na parte elétrica da sua casa. O que você faz? É só você chamar um eletricista, o eletricista vai lá, ele vai falar assim, olha, a lâmpada queimou, então é só ir lá e trocar a lâmpada. Olha, a sua parte elétrica ela deu um problema, pifou alguns fios eles estão queimados. Então ele vai trocar a parte elétrica e a sua casa volta a funcionar com luz normalmente, o mais rápido possível. Perceba como resolver o problema funcional é mais fácil. Por quê? Porque é uma questão de eletricidade. Agora, vamos supor que a parte estrutural seja uma casa com parede trincada. Você não concorda comigo que trincar a parede pode ser irreversível? Ou seja, pode ser que você fez o alicerce errado, ou o pedreiro, ou pode ser que o jeito que você colocou os tijolos, a posição dele, fizesse com que realmente criasse um atrito ali dentro e fizesse o quê? A rachadura. Tem rachaduras na casa que são reversíveis, você consegue resolver. Só que a maioria você não consegue resolver. Trincou? Acabou, não tem mais o que fazer. Mostra que a casa foi de forma planejada errada. O planejamento foi errado da casa. Então, da mesma forma, mudou a química cerebral? Rapidinho ali com sessão você consegue realmente controlar e resolver o problema. É óbvio que tem casos e casos, né? Mas a gente consegue resolver o mais rápido se for alteração funcional. Agora, se for uma alteração estrutural, aí sim pode dar um problema, porque pode atrofiar uma região específica do cérebro e realmente pode ser algo irreversível. E aí a pessoa acaba tendo morte cerebral, morte celular. Pode morrer neurônios por conta do seu nível, às vezes, de cortisol, que é muito alto, principalmente na região do hipocampo, por exemplo. Então, a pessoa que sofre muito com depressão, ela tem muita liberação de cortisol, que nada mais é do que o hormônio do estresse, bem na região do hipocampo. E essa atrofia pode ocorrer morte cerebral só por conta da depressão que você não foi buscar ajuda. Então, se você está sofrendo com depressão ou com ansiedade, não deixe de buscar ajuda. Por quê? Porque a nível funcional dá para resolver, é algo tranquilo. É óbvio que são casos e casos, tem pessoa que realmente pode ser que não consiga melhorar o mais rápido possível, mas buscando a ajuda inicial, as chances de você, a probabilidade de você melhorar, elas são maiores. Agora, buscar ajuda muito tardia, depois de muitos anos sofrendo, e mesmo assim você não quer buscar ajuda, saiba que você corre riscos de sofrer uma alteração estrutural, pode rachar o seu cérebro aí dentro. Aí sim pode dar um problema irreversível e trazer problemas até demenciais no futuro. Então, toma cuidado, busque ajuda, tem tratamento, conforme eu falei. Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu ensino tudo sobre o tratamento de depressão e de ansiedade, tá bom? Agora, o que eu oriento é você buscar um profissional específico e também um profissional que seja qualificado na área, principalmente um psicólogo ou um psiquiatra, de preferência os dois. E também buscar fazer técnicas específicas. O que eu ajudo, principalmente, é com o meu livro. Tem um livro que é exatamente o conteúdo que eu acabei fazendo nesse vídeo, eu tirei do meu livro. Então eu tenho um livro sobre depressão e ansiedade, onde eu ensino diversas técnicas específicas para que você possa controlar esses dois problemas o mais rápido possível. Então, para você que quer ter um livro de graça e aprender detalhes e técnicas específicas, corre lá no meu Instagram,
clique no link da bio e pegue o livro de graça para que você possa aprender a controlar e não deixe que o seu problema se torne um problema estrutural no seu cérebro, tá bom? Busque ajuda o mais rápido possível. É óbvio que o livro, ele não substitui uma consulta com um profissional da psicologia, principalmente, mas ele é um grande guia onde ele vai direcionar e vai trazer técnicas específicas que pode auxiliar na redução dos seus sintomas, principalmente. Mas cada caso é um caso e às vezes você tem que buscar um profissional qualificado, tá bom? Um livro não substitui uma consulta, mas como ele é gratuito, tem mais de 200 páginas, é um livro que eu já distribuí para mais de 50 mil pessoas, principalmente para as pessoas do YouTube e do meu Instagram. Então, e aí também é um livro de graça, acho que não custa nada você pegar o livro de graça, tá bom? Pessoal, espero que vocês então tenham gostado da live. A minha próxima live que eu vou falar, eu vou ensinar sobre relacionamento, ansiedade e depressão, o que os nossos relacionamentos, como namoro, casamento, ele pode gerar problemas de depressão ou de ansiedade, tá bom? Pessoal, não se esqueçam então de me seguir nas outras redes sociais, como no caso do Instagram, do Spotify, do TikTok, do Facebook, tá bom? E lembre-se também de deixar o like nesse vídeo e comenta a sua dúvida. E por favor, comente os sintomas que você sinta aqui embaixo para que eu possa saber mais ou menos o tipo de sofrimento que você tem e às vezes qual o transtorno que você tem, tá bom? Lembrando que essa live aqui não tem o objetivo de fazer um diagnóstico, mas sim de alertar se você tem um transtorno ou não e do que mais ou menos você pode estar sofrendo e não sabe. Ou às vezes nem é você, às vezes é o pai, a mãe, o vizinho ou se não um amigo próximo que sofre e você não sabe, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado da live, eu fiz com muito carinho essa live aqui e por favor comenta, deixa o like, se inscreva no canal, mas comenta a sua dúvida que eu respondo todas as dúvidas e leio todos os comentários, tá bom? Não se esqueça então de me seguir no Instagram para pegar o meu livro específico lá no Instagram, é só no Instagram que eu dou meu livro, tá? Pessoal, muito obrigado, até a próxima live, tchau, tchau.